pois nada é impossível para Deus. Você está me ouvindo bem? Nada. Eu sei que muitas vezes, humanamente falando, você tem se deparado com situações, assim como eu, em que nós muitas vezes nos perguntamos, mas como eu vou conseguir? É impossível, sim, é impossível, mas Deus pode. É baseado no texto de Lucas 1,37 que nós estamos nessa série de mensagem impactante. É impossível, mas Deus pode. Semana passada nós aprendemos sobre as impossibilidades na área da nossa saúde física, emocional, espiritual, psíquica. E hoje, então, nós vamos dar continuidade, ministrando sobre situações que são impossíveis, mas que Deus pode, na área da sua vida profissional, acadêmica e financeira. Como é que você tem lidado diante dessa pandemia global, nessa quarentena? Como está a sua vida profissional? Algumas pessoas talvez estejam assistindo e dizendo ela simplesmente não está, porque eu fui demitido. Desculpa, demitido não. Eu estou em disponibilidade. Algumas pessoas estão enfrentando talvez uns momentos mais difíceis da sua vida profissional. Outros estão financeiramente, não é negativado, eles estão simplesmente underground na vida financeira. Não é nem vermelho, é jorrando um fluxo de sangue. Tem pessoas que estão passando por situações dificílimas. Alguns que sonhavam fazer um curso, estudar uma língua, se preparar e infelizmente durante essa quarentena não fizeram o que tinham que fazer. Por quê? Porque ficavam se apegando à possibilidade do é impossível, ficavam diante da probabilidade do eu não consigo, mas esqueceram de que Deus pode. Se tudo é possível, se com Deus nós podemos, então por que nós vamos ficar então duvidando? Hoje, então, nós queremos compartilhar, baseado no texto que foi lido hoje aqui pela ministra Rafa, o texto conhecido daquele homem rico, insensato, um rico que foi insano diante da sua riqueza. Nós vamos aprender diante dessa parábola que Jesus contou aos seus discípulos e às pessoas que ali estavam, lições preciosas sobre o futuro, do que nós devemos fazer quando sairmos dessa quarentena, que louvado seja Deus, já está acabando, quarentena que já vai mais de 100 dias, e em nome de Jesus está chegando ao final. Eu não vejo a hora de ver essa igreja lotada, eu não vejo a hora de me agarrar, de abraçar, de cheirar, eu não aguento esse negocinho de cotovelo, e fica cotovelo, misericórdia, mas em nome de Jesus vai passar, e você que está enfrentando esse momento difícil, que para você é impossível, queremos já liberar essa palavra para o seu futuro. Deus pode, com Deus você pode, com Deus você vai vencer, com Deus você vai superar. Para que isso aconteça, baseado nessa parábola do rico insensato, eu tenho pelo menos 3 conselhos que eu quero trazer ao seu coração, para você se preparar para o futuro. Mas antes, vamos ter uma palavra de oração? Oremos. Senhor, em nome de Jesus, é em Teu nome que eu venho orar, pedindo agora a unção do Teu Espírito Santo, para que o Senhor venha ministrar poderosamente sobre cada filho e filha da família Comunhão que está conectado conosco. Talvez pessoas que estejam entre nós pela primeira vez. Pedimos que essa palavra poderosa alcance, transforme e que ela venha trazer, ó Deus, mudança de mente. Eu te peço agora humildemente que o abrir dos meus lábios e o meditar do meu coração, que sejam palavras agradáveis na Tua presença, Senhor. Tu que és a nossa rocha e o nosso Redentor. Amém, amém. O que é que você tem esperado da parte de Deus? O que é que você crê que Deus está preparando para você? A pergunta é, você está preparado para o que Deus está reservando para você? Então, baseado nesse texto, para nos prepararmos para o futuro, esse é o primeiro conselho. Assuma o seu valor. Se você não se valorizar, se você não der o devido valor, quem é que vai te valorizar? Infelizmente eu tenho visto muitas pessoas se desvalorizando. Sabe como, gente? Através de palavras depreciativas. São pessoas que vivem um coitadismo e ficam se vitimizando e são sempre, sabe, aquela que se considera um Zé Ninguém. Tem gente que é assim, você faz o elogio, não, são os seus olhos. Sim, os olhos pessoa também são, mas você tem que entender que você se preparou, você investiu, você semeou, e é por isso que você está colhendo. Tem gente que fica se
explicando diante da conquista, diante da vitória, diante de uma bênção que alcançou. Olha, parabéns, um carro novo. Sabe como é, né? Eu trabalho muito, é muita luta, e meu pai me ajudou, e eu tive assim, foi uma bênção. Pelo amor de Deus, é carro novo. Que bênção, glória a Deus. Por que a gente não pode se valorizar? Por que não podemos valorizar o nosso serviço? Por que a gente não pode, dar o devido valor, que não é simplesmente porque nós temos, nós somos ou nós conquistamos, mas é porque o que Deus fez na cruz por nós, não é quem nós somos, mas quem nós somos em Cristo. Não é o que nós temos, é o que Cristo nos deu por meio da cruz. Então assuma o seu valor, não esqueça dessa verdade. Você possui um valor inestimável e a sua identidade vai determinar o seu futuro. Eu vou repetir, a sua identidade vai determinar o seu futuro. É exatamente aquilo que você assumir hoje, como pessoa, como homem e mulher de Deus, assumindo o valor que o Senhor conquistou na cruz, é que o teu futuro profético, ele será então escrito. Mas se hoje você não se posicionar, se hoje você não se valorizar, aquilo que Deus preparou, infelizmente não vai acontecer, porque você não está fazendo aquilo que é devido. Nós precisamos, diante dessa parábola, ver que quando Jesus fala sobre aquele homem, apesar de ser insensato, o texto sagrado nos diz no versículo 16, então lhes contou essa parábola: a terra de certo homem rico produziu muito bem. Veja, havia produtividade, o homem era rico, Jesus viu o valor, Jesus disse, ele é insensato, no final, mas disse, ele é rico. O que nós precisamos entender é que riqueza, ela não é maldição, ela é maldição se você colocar a potestade Mamon no trono que é devido de Jesus. Então não veja a riqueza, a prosperidade, a conquista como mal para a sua vida. Você não precisa ter vergonha de ser rico, que Deus te abençoe e que você tenha muito mais. Mas o que você não pode é permitir que os seus bens, que suas conquistas, que seus títulos, que seus diplomas subam a sua cabeça e que isso seja mais importante do que o próprio Deus. Porque aí nós estaremos agindo de forma insensata. Se você não valorizar, se você tiver vergonha do fruto do seu trabalho, você acha que alguém vai valorizar você? Há pessoas que têm sim vergonha de assumir o seu valor. Aí quando fala, mas eu dou desconto, porque eu não, sabe como é, eu sou um vermezinho de Jacó. Pelo amor de Deus, gente. Olha o que é que Chris Valentin, ele que faz parte da equipe pastoral de Bill Johnson, lá da Bethel Church em Redding, na Califórnia, ele que tem um ministério exponencial, abençoador, tem abençoado as nações. Chris Valentin disse, se falharmos em vermos a nossa grandeza, vamos falhar em nosso chamado. Se você falhar em ver no espelho o que Jesus conquistou para você, você não vai alcançar sua missão, o seu chamado não vai se cumprir. Então é muito importante que você entenda o seu valor, a sua identidade, o seu chamado, a sua grandeza. Você guarda um tesouro dentro de você. Descobrir esse tesouro vai revelar as promessas de Deus para a sua vida. Bispo, mas isso é impossível. Mas o mercado está difícil. Mas tem uma crise. Mas eu estou passando por essa situação. É impossível. Sim, é impossível, mas Deus pode. Sim, você pode não ver valor, mas Deus vê valor. É por isso que Ele enviou seu filho, é por isso que o filho morreu, é por isso que o sangue foi derramado. Então se valorize, assuma o seu valor, se você quer o futuro profético sendo uma conquista na sua vida. Para nos prepararmos para esse futuro, além de assumirmos o nosso valor, um segundo conselho é: expanda a sua capacidade de crescer. Você sabe que há muitas pessoas que estão temerosas, estão com medo. Estão com medo porque elas acreditam que o barco vai naufragar. Elas não têm esperança, elas não creem. Elas acreditam que é impossível. Realmente é impossível, aos olhos humanos. Mas eu não sei se você já entendeu, mas nós cremos que Deus pode. Agora você precisa expandir a sua capacidade de crescer. Sabe o que é que tem te limitado? Tua falta de fé. É isso mesmo. Você tem se permitido ser limitado pela falta de visão do céu
para a sua vida. Então está na hora de expandir capacidade. Olha, durante essa quarentena, o que é que as pessoas estão dizendo? Eu vou quebrar, eu vou fechar, eu não tenho condições, não é isso? Pois deixa eu te dizer, essa semana eu fui na segunda unidade do espaço de Fernandinho Albuquerque, um espaço de beleza, para orar e consagrar. Já é uma segunda unidade, que durante a quarentena ela e Eduardo abriram. É isso que eu quero que você entenda. Algumas pessoas vão se fechar, algumas pessoas vão chorar, outras pessoas vão vender lenço, outras pessoas vão abrir, vão expandir, vão crescer. Você precisa entender que diante da dificuldade, você só tem duas posturas. Uma é baixar a cabeça e declarar a derrota, ou a outra é levantar a cabeça e lembrar que é impossível para você, mas como Deus pode, você vai levantar a cabeça e você vai vencer. Expandir a capacidade de crescimento. Enquanto muitas pessoas estão agoniadas, então quando muita gente está querendo entregar os prédios alugados e etc., durante essa pandemia, a Comunhão Natal alugou mais um prédio, estamos abrindo uma igreja em Pipa, acabamos de alugar um prédio, lá na África, compramos um terreno, estamos aí expandindo para a glória de Deus. E tem mais, a Igreja Comunhão em Buqueirão já começou a sua construção. Nós já demos a entrada, só faltam mais 4 parcelas de apenas R$5.000 e o pré-moldado já está sendo levantado. Sabe quando a pessoa me disse assim, bicho, é louco? Durante a quarentena você vai comprar pré-moldado, durante a quarentena você vai construir. Eu digo, é agora que eu vou construir, porque todo mundo baixou os preços. Essa é a hora, é expandir a capacidade de crescimento. Vai lá para o texto, versículo número 17, Lucas capítulo 12. Ele pensou consigo mesmo, o que eu vou fazer? Eu não tenho onde armazenar a minha colheita. Viu que homem insensato, limitado, só olhava as paredes do armazém, não tem como, para onde eu vou crescer, eu não tenho para onde ir. Por quê? Porque ele era centralizador, porque ele só pensava nele, porque ele só pensava onde o olho dele chegava. Para de limitar a tua visão onde teu olho chega, está na hora de você olhar pelos olhos do céu, está na hora de você sair da sua perspectiva e ir para o ombro de grandes gigantes, está na hora de você subir nos ombros de pessoas de fé, os pais da fé, os pais da igreja, os mártires da igreja, e começar a enxergar além da sua perspectiva. É expandir a capacidade de crescimento. Para que você tenha um grande futuro, é necessário que a sua visão seja maior do que o seu presente. Você já tem que estar pensando lá na frente. Você já tem que estar pensando no amanhã. Porque quem não se prepara para o crescimento, constrói o seu próprio fracasso. Como é que estão as suas expectativas? Como é que está o seu coração nessa quarentena? Como é que você está enxergando o futuro? Como é que você está se enxergando saindo desse tempo? Quando você for contar testemunhos dessa época, o que é que você vai dizer? Ah, a quarentena foi uma desgraça, a quarentena foi a pior época da minha vida, a quarentena eu engordei, na quarentena eu perdi minha saúde, na quarentena quase meu casamento acaba, na quarentena meus filhos se distanciaram de mim, na quarentena eu não estudei nada, na quarentena eu não li livro, na quarentena eu não trabalhei, na quarentena... É isso que você vai dizer? Ou você vai expandir sua capacidade de crescimento e você vai começar a acumular conquistas e vitórias e bênçãos que Deus ele já está te dando durante esse tempo. Está na hora de você expandir. Ah, bispo, mas eu nunca vou conseguir falar esse idioma. É impossível para você, mas Deus pode. Ah, bispo, mas eu nunca vou conseguir esse título. Ah, bispo, eu nunca consegui estudar, eu nunca passei no vestibular, eu nunca terminei uma faculdade, eu nunca entrei na pós-graduação, eu não vou conseguir passar nesse concurso, é impossível. Seja bem-vindo. É impossível para mim e para você, mas Deus pode. Bispo, minha vida financeira, se o senhor der uma olhada no meu extrato, o senhor vai chorar, eu vou chorar, é impossível aos meus olhos, mas Deus pode. Está na hora de você expandir a sua capacidade de investimento. A questão não é se Deus vai abrir uma porta, mas é se você está preparado para entrar na porta que o Senhor, Ele haverá de abrir para você. Assuma seu valor. Expanda sua capacidade de crescimento. E para se preparar para o seu futuro, terceiro conselho, esteja disposto a fazer grandes renúncias. Sem renúncia não há conquista. Sem renúncia não há crescimento. Sem renúncia não há evolução. Sem renúncia o futuro ele já está declarado. E o futuro vai ser um passado de algo que você nunca venceu. Porque se você não renunciar, se você não abandonar algumas coisas, como é que você vai avançar para o futuro? Você está preso no passado. Ah não, bispo, é no presente, e o presente virou passado daqui a pouco.
E você não avançou para o futuro porque você está preso. Você não renunciou. Crescimento envolve renúncia. Quem não renuncia o ilegítimo, perde o legítimo. Enquanto você estiver se apegando, mas é um jeitinho, é a vaquinha, é porque, sabe como é que é, isso aqui tem me ajudado. Enquanto você estiver nesse jeitinho, o jeitão do céu não vai vir. Você precisa aprender a renunciar, e está disposto a fazer grandes renúncias. Para isso você tem que adquirir um novo estilo de vida. É o estilo de vida OLX espiritual. Desapega, 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 desapega. Você tem que desapegar de algumas coisas. Já parou para pensar? Você está tão apegado a alguns vícios, algumas práticas, algumas coisas que estão sendo cultura na sua vida, que está te impedindo de crescer. Você gasta tanto tempo assistindo séries que você não tem tempo para ler. Na verdade, não é porque eu não consigo ler, e nunca vai conseguir, se você acha que sua vida deve se limitar apenas a assistir. Você nunca vai estudar se você acha que copiar o do outro vai ser a solução. Você nunca vai lucrar se você acha que enterrar, esconder e ficar com medo de investir, você nunca vai chegar lá. É isso mesmo. Então você tem que renunciar ao medo, renunciar àquelas vaquinhas que você se apega, porque senão o leitinho de cada dia, o queijinho de cada dia, a coalhada de cada dia não vai te deixar avançar. Tem muita gente assim. Lá no texto de Lucas 12, no verso 18, ele continua a parábola. Então disse, já sei o que vou fazer, olha a ideia do homem, vou derrubar os meus celeiros, eu vou construir outros maiores, e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. Quando ele disse, vou construir mais, ele fez um ponto certo. Ele disse, está na hora de crescer, está na hora de expandir, mas ele disse que expandir para quê? Para guardar, para estocar. OLX, você tem que desapegar. Até quando você vai ficar preso a essas tralhas, a essas práticas, a essas coisas? Essas coisas, elas estão te impedindo. Você não está percebendo isso? Tem coisa que você tem que deixar. Para de estocar. Para de acumular. Não, bispo, é o seguinte, assim, a situação está difícil, tem esse negócio de dízimo aí, não tem como a gente dar uma negociada no dízimo, em vez de ser 10%, assim, 50% do dízimo. Continue assim, negociando com o Mamon, e você verá ele calar a sua vida e simplesmente trazendo destruição, porque é isso que o diabo faz, ele mata, rouba e destrói. Você não deve negociar o que é básico, é fidelidade, é devolução. Para de acumular no Correia, para de botar embaixo desse colchão, para de ficar vivendo como se fosse tio Patinhas, querendo nadar e precisando de dinheiro. Deixa eu te dizer uma coisa, são cédulas, são papéis, são coisas, e tudo isso vai passar, tudo isso vai ficar para trás. Seja fiel, devolva o que é do Senhor, invista na casa do Pai, seja generoso e abençoador. Quem sabe seus bens, suas conquistas não estão alimentando a sua autoestima, e você acha que você é aquilo que você tem, mas você não é o que você tem, você é o que Jesus conquistou na cruz por você. Entenda a sua identidade, assuma o seu valor, expanda a sua capacidade de crescimento, mas aprenda a renunciar. Mas bispo, é impossível ter que fazer isso, é impossível devolver o meu dízimo, como é que eu vou pagar minhas contas? A Bíblia nos diz que é impossível, mas Deus pode. Fazei prova de mim, diz o Senhor, se vocês não vão ver, eu abrindo as janelas dos céus e derramando bênçãos sem medidas. É a palavra quem está dizendo isso. Até quando você vai viver com medo? Renuncie a esse medo e avança em fé. Mas você está preso, você está acorrentado. Você está disposto a derrubar para construir? Para construir tem que derrubar. Você está disposto, sabe, a recomeçar? Tem gente que vive no saudosismo. Deixa eu te dizer uma coisa, você não pode viver, não, porque quando eu me converti, quando eu tive essa experiência, pensam, glória a Deus, são testemunhos, mas até quando você vai ficar preso a isso? Você não crê que Deus tem coisa nova para você? Porque eu creio nisso. O que é que precisa deixar para trás? Tem uma visão clara da sua missão, isso vai te ajudar a chegar no teu destino profético. O texto do rico insensato, ele diz a si mesmo, você tem grandes quantidades de bens armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se.
Contudo, Deus lhe disse: insensato, essa mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então quem ficará com o que você preparou? Caminhões de mudança não seguem cortejos fúnebres. Pare de ficar achando que tudo aquilo que você acumulou, você vai levar com você. Fica tudo aí, a traça e a ferrugem corrói. Até quando você vai ficar preso a isso? Aquele rico insensato, ele só queria o quê? Armazenar. Para quê? Para descansar, comer, beber e se alegrar. Hedonismo puro. Tem muita gente que vive assim, só pensa em si, não pensa no próximo, não pensa no coletivo, não pensa na comunidade, não pensa na expansão, não pensa no reino. Esse é um conceito, gente, antibíblico. Princípios que não são de Deus. Porque Deus, Ele dá condições suficientes para você cumprir o seu propósito. Conta a lenda que Alexandre o Grande, quando estava próximo à sua morte, reuniu alguns de seus conselheiros e pediu 3 coisas. Para que no dia do seu sepultamento, ele pediu que os médicos que o tratavam carregassem o seu caixão até a sepultura. Ele pediu que os seus bens fossem sendo colocados no meio da estrada. E pediu que o caixão fosse aberto e suas 2 mãos fossem soltas, balançando ao vento. E alguém perguntou para ele: por que, Alexandre, você quer essas 3 coisas? E ele disse: em primeiro lugar, para que as pessoas entendam que até os médicos que são responsáveis pela saúde e pela vida, eles não têm o poder de dar vida quando a morte chegar a hora. Os bens serão deixados ao longo do caminho, porque é exatamente isso que acontece. Nós não levamos bens conosco, não existe gaveta no caixão, ninguém leva nada consigo. E as suas mãos vão vazias balançando, porque é assim que elas chegam no mundo e é assim que elas se vão. Nada trouxemos e nada levaremos, a não ser a nossa vida e simplesmente a herança espiritual que nós conquistamos aqui. Mesmo diante das impossibilidades, sim, humanamente é impossível, mas Deus pode. Enquanto o louvor vem caminhando, lembre-se, Deus, Ele nos prepara para grandes provisões, para que Ele se torne grandes realizações. As grandes provisões dos céus, elas estão sendo agora liberadas sobre sua vida profissional, sobre sua vida acadêmica, sobre sua vida financeira, para que as realizações do Pai, elas sejam uma realidade na sua vida. Que tal nós orarmos agora? Que tal nós profetizarmos e abençoarmos agora a sua vida financeira, sua vida profissional, seus estudos? Você crê que essa palavra é para você? Parece impossível, humanamente é, mas lembre-se, Deus pode.